como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeos que a gente grava toda semana para vocês. É um prazer falar com vocês novamente. Hoje nós vamos bater na mesma tecla novamente a respeito do álcool, tá? O álcool nem sempre vem sozinho, nem sempre. Não existe nada sozinho nesse mundo, nada. E a droga, então, ela está acompanhada de uma gama enorme de problemáticas, né? A gente vê, inclusive, aí na Rede Globo, atualmente, uma novela que trata muito do embate entre mãe e filha e relacionamentos com esposa e tudo mais, onde a problemática central é o álcool, né? Por trás desses vários copos de álcool, de várias garrafas de álcool, né, podem existir dores silenciosas tentando se esconder. A problemática do álcool segue, né, sem a devida necessidade de criar melhores políticas públicas para isso, né? A mídia contribui muito para a romantização da pior droga, porque o álcool é a pior droga do mundo. Ele chega a ser responsável por até 40% das mortes que acontecem no mundo por ano. Tudo isso devido ao álcool, tá? Ansiedade, depressão, toque, bipolaridade, às vezes já estavam lá antes. Outras vezes são causadas ou agravadas pelo uso excessivo do álcool, principalmente quando chega na situação do vício, né? Uma coisa é certa, todas as pessoas que bebem são depressivas. Por quê? Porque o álcool, ele é a substância psicotrópica mais depressiva que existe, tá? Mas como saber o que é seu e o que é o efeito da substância? A ciência, atualmente, ela mostra que um diagnóstico mental mais claro, né, só é possível após um período de abstinência. Então, se o sujeito tem algum problema com álcool, para a gente poder fazer um diagnóstico psicológico e até um diagnóstico psiquiátrico, principalmente, né, de depressão, de ansiedade, de bipolaridade, de toque, enfim, é necessário que a pessoa esteja em abstinência. E essa abstinência tem que ser no mínimo de 30 dias. Então, isso vai variar entre 30 a 90 dias, né? Mas isso não significa que você não precisa pedir ajuda. Se você está percebendo que você está bebendo demais, se você está percebendo, sabe aquele padrão de bebida que às vezes a gente pergunta assim para as pessoas, você bebe muito? Não, só de final de semana. Mas todo final de semana tem aquele ritual. Tem que comprar uma certa quantidade e não dá para comprar menos. Tem que comprar dali para mais. E tem que beber todo final de semana, onde você vai se anestesiar, não vai pensar nos seus problemas, acha que não vai pensar nos problemas, né? Acha que vai desestressar, acha que vai ficar bem. Na segunda-feira está arrependido, né? Ou mesmo lá no final do domingo à noite já está arrependido. Esse padrão já é um padrão de vício. Vício não significa somente você ter que beber todo dia e toda hora. Vício não significa somente aquela pessoa que está jogada na rua e que está com um corotinho de cachaça na mão. Vício não significa aquele sujeito que fica todo dia sentado no mesmo bar bebendo cerveja o dia inteiro. Vício não significa somente aquela pessoa que fica sentado na porta da padaria esperando a padaria abrir às 5 horas da manhã para poder beber, porque ele já bebeu a noite inteirinha, depois fechou tudo, aí ele fica sentado ali na porta esperando abrir de novo. Vício não significa só aquela pessoa que pede uma moedinha na rua para comprar uma dose. Vício também significa você, quando está na tua casa e todo final de semana você enche a cara, você perde as estribeiras. E você, se você parar para pensar, você vai ver que antes, quando você começou, você também bebia todo final de semana, mas você bebia 4, 5 latinhas, depois você passou para um fardinho, agora você está tomando 2 fardinhos,
E tem final de semana que são até 3 ou 4, porque você chama um amigo para beber junto, né? Em momentos de crise, o cuidado com a saúde mental precisa ser imediato. Porque se você entra numa situação psicotrópica para voltar depois, às vezes não volta, tá? Você pode tratar o que for urgente enquanto está iniciando, tá? Com apoio, o caminho, você vai caminhando dentro de um tratamento devagar. Porque a verdade é, quando você para de beber, você vai ter uma visão muito mais real e muito mais nítida de quem você é, porque a sua cognição estará funcionando perfeitamente. Eu sou assim, mas eu preciso beber por causa disso. Então, não espere entrar numa crise. Se você tem realmente problema com álcool, procure fazer seu tratamento. Faça da melhor forma possível, tá? É, O álcool, ele é romantizado. O álcool, ele é totalmente aceito. E muitas pessoas até acham muito bonito isso. Mas olha, no final dos anos 1800, já existiam pessoas preocupadas com isso. Já existiam pessoas que faziam reuniões familiares porque estavam passando por problemas sérios dentro do ambiente familiar por causa do excesso de bebida. Tá? Inclusive, 1800 e pouco, 1812 até 1800, até o final de 1800, muitas pessoas não chamavam álcool de álcool, porque naquela época nem existia cerveja, né? Existiam bebidas mais fortes. Eles chamavam essas bebidas mais fortes de espírito, tá? Na América. Então, é muito complicada essa questão do álcool. Parece que é bacana, parece que é legal, porque é legalizado, todo mundo toma, é bonito, é chique, é interessante, né? Ah, eu tô bebendo só para me desestressar, para socializar, para poder criar coragem para falar com a namorada, ou para poder criar coragem para falar a verdade. Se você tem problema de coragem para se socializar, para arrumar namorada, para arrumar namorado, para criar coragem para falar a verdade, pronto, esse é o problema. Então vamos tratar desse problema. Não adianta você ir correr atrás do álcool, tá? E não se esqueça, não faça parte desses 40% que morre por ano devido ao consumo de álcool, tá? Então, se o seu consumo está excessivo e se você já sente a necessidade de parar, mesmo tendo dificuldade para enfrentar, né, os conselhos de outras pessoas, para de beber, você está bebendo muito, isso te deixa irritado, né? Mas lá no fundo, quando você para e pensa, você fala, eu realmente preciso parar. Então, se você está percebendo isso, procure ajuda, procure a terapia, tá? Para que você possa resolver isso, tá bom? Agradeço muito por vocês terem me ouvido. Eu tenho, inclusive, na plataforma do Hotmart, um curso muito bacana que fala sobre as dependências químicas e o álcool é uma delas. Se você tiver interesse, você entra no nosso link aí abaixo que você vai conhecer esse curso também, tá bom? Agradeço por terem me ouvido. Evitem o álcool. Ele ainda é a pior droga do mundo. Muito obrigado.